É 1 Reis, capítulo de número 1, verso 1 a seguir. Sendo, pois, o rei Davi já velho, e entrando em dias, cobriam-no de roupas, porém não se... Então disseram-lhe os teus servos: busquem para o rei meu senhor uma moça virgem, que esteja perante o rei, e tenha o cuidado dele, e durma no teu seio, para que o rei meu senhor se aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia. Porém o rei não a conheceu. Verso 5. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. Irmãos, eu creio que existem obreiros e obreiras para esta finalidade do louvor. Eu entendo assim, pastor Maico, que nós obreiros temos esta missão, e o próprio Jesus vai dizer isso em Marcos, que nós deveríamos ir pregar a palavra e anunciar as boas novas aos quatro cantos da terra. E o Senhor ia trabalhar nos corações, salvar, libertar. Então nós temos uma missão, nós temos um dever diante do Senhor. Quem foi que o Senhor te alistou aí para esta grande obra? Irmãs também, obreiras da casa do Senhor. Foi o Senhor que nos escolheu, foi Ele que nos alistou para este exército. E nós devemos trabalhar com louvor, com gratidão, sem murmurar, sem questionar. Nós vamos ver aqui no decorrer da mensagem que lutas todos nós estamos propensos a passar, a enfrentar. Mas o importante é nós levantarmos a nossa cabeça. Como diz o presbítero Ezequias, estava em Caratinga e a gente numa estrada cheia de obstáculos. E ele diz assim: obstáculo existe para ser passado por cima. Então a luta, a dificuldade que você está passando, você vai passar por cima dela em nome de Jesus. Queridos irmãos, o Senhor colocou algo assim, alguns pontos no meu coração. Eu gostaria de ter condições para poder passar para os irmãos o que eu recebi do Senhor. Você vai ver que a chamada de um obreiro, a formação de um obreiro, ela não se dá em lugares, muitas das vezes, onde está a multidão. O Senhor, Ele tem uma chamada na nossa vida, e a formação de um obreiro, ela vem no momentos assim, no anonimato. Deus faz uma promessa, Deus chama, e a caminhada de alguém que tem uma chamada do Senhor, o caminho que nós vamos trilhar, muitas das vezes, é um caminho de angústia, um caminho de solidão, um caminho que muitas das vezes não seremos compreendidos, mas tudo isso faz parte da formação de um obreiro, de um homem, de uma mulher que quer servir ao Senhor. Quem entendeu diz amém. Então nós temos que estar preparado para enfrentar o que for, o que vier pela frente. O Senhor nos confiou essa tarefa, o Senhor nos confiou esta chamada, e nós não podemos de forma alguma baixar nossa cabeça, voltar para trás e dizer: Senhor, não dá mais, não conta mais comigo. Não, isso não pode existir no nosso vocabulário. Ao contrário, seja o que for, nós vamos avante, vamos à frente, e o Senhor vai nos ajudar. Então voltar para trás, tira isso do teu coração, tira isso da sua mente. Não pode existir no seu vocabulário esse pensamento, esta palavra. O Senhor vai dar força para nós caminharmos e vencer as lutas. Você vê que quando o Senhor chama Davi, eu acho muito interessante que Davi, a Bíblia vai dizer que estava no campo, apacentando as ovelhas do seu pai. Os seus irmãos já estavam no exército de Saul. E muitas das vezes a gente sempre vê alguém descendo bambu na cabeça dos irmãos de Davi. Mas eu meditando nessa palavra, pastores, eu entendo assim que cada um, Deus tem uma forma de usar. E cada um Deus vai colocar no seu devido lugar.
Os irmãos de Davi, por mais que lá na frente eles vão querer ter aquela ruga, sabe, aquele conflito com Davi, mas eles estavam no exército de Saul. E por eles estar lá, com certeza, irmão Diogo, eu entendo que eles sabiam manusear bem a espada, eles sabiam bem a estratégia militar. Então cada um de nós temos uma chamada do Senhor. Não existe melhor, não existe o maior, não, todos nós diante do Senhor estamos no mesmo patamar espiritual. Alguns o Senhor vai confiar algo grande, outros o Senhor vai colocar algo menor, mas cada um de nós temos uma dádiva da parte do Senhor. Seja os seus talentos, grande ou pequeno, seja 1, 2, 3, 12, quem sabe, não sei quantos talentos Deus colocou na sua mão, mas uma coisa eu sei, que o Senhor vai voltar, e Ele vai requerer de nós a recompensa, tudo aquilo que Ele colocou na nossa mão. Então nós devemos valorizar isso. E você vê que Samuel, o Senhor fala com Samuel, Samuel vai à casa de Jessé, porque entre os filhos dele eu tenho alguém para levantar, eu tenho alguém para consagrar. E de fato Samuel vai, chega na casa de Jessé, os irmãos conhecem a história, e daqui a pouco eles buscam Davi, Davi vem, e quando Davi chega, o próprio Senhor vai dizer assim: eis aí o homem, eis aí o escolhido, que eu quero levantar como pastor de Israel. Então eu entendo que naquele momento, Davi não estava sendo levantado por homens, Davi não estava sendo levantado por indicação, não. A indicação vinha dos céus para Samuel. Ô irmão, a nossa chamada, por mais que Deus usou alguém para nos orientar, para nos instruir, para articular o nosso nome, a sua chamada vem de Deus, minha irmã. A sua chamada, meu irmão, vem de Deus. Nós não caímos de paraquedas aqui, não. Ninguém chegou aqui a cega. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Você sabe o que Deus tem contigo. Você sabe o que Deus colocou na tua mão. Então faça com alegria, com dedicação, para que a obra do Senhor seja abençoada. Então você vê que quando Davi chega, Samuel unge ele, vira as costas e vai embora. Porque a missão do Senhor é levantar, mas o dia a dia o Senhor vai trabalhando, vai capacitando. E você vai ver que a trajetória de Davi não foi fácil. Foram lutas, embates, dificuldade em todos os momentos. Só que o que eu acho que me chama a atenção é que Davi, quando ele recebe a unção e a chamada de Deus na sua vida, ele não vai para os holofotes, ele não vai para o altar. Davi volta para a posição da onde Deus havia lhe chamado. Então o que eu entendo com isso, irmãos? Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Tem pessoas aqui que antes de você nascer, Deus já estava fazendo promessa para sua mãe e para o seu pai. Você nasceu, nós nascemos debaixo de uma chamada do Senhor. Você nasceu com a mãe e o pai dizendo: você vai ser um pastor, você vai ser um presbítero, você vai ser um instrumento nas mãos do Senhor. Toma posse desta palavra, toma posse desta palavra, crê no Senhor que Ele vai fazer alguma coisa na tua vida. Glória a Deus. E Davi volta. O mais importante: eu serei rei de Israel. Amém. Meu Deus, olha a chamada para Davi. Mas Davi diz assim: eu serei rei, mas eu não posso me esquecer da onde o Senhor me formou, da onde o Senhor moldou o meu caráter, da onde o Senhor falou comigo, aonde que o Senhor me estruturou espiritualmente. Ô irmão, quando o tempo de Deus chegar na tua vida, não esquece daquela congregação de irmãos que oraram por você, de irmãs que oraram por você. Não se esqueça da simplicidade, da humildade, porque isso vai ser a base para você subir e fazer a obra do Senhor e o nome dele ser glorificado. Então você vê que e o Senhor cria, enfim, os irmãos podem me corrigir, eu creio que o Senhor cria desafios para honrar os teus servos. Porque a Bíblia vai dizer que lá no palácio, Davi não estava lá, mas o espírito mal da parte do Senhor começa a atormentar Saul. Saul estava meio atribulado. Alguém vai dizer assim: rapaz, nós precisamos trazer alguém de Deus aqui, um crente, um homem de Deus que toque, que tenha a unção de Deus para que esse espírito mal saia no meio da vida de Saul.
Aí alguém vai dizer assim, ó, eu conheço alguém, eu conheço um homem, um jovem, e a Bíblia vai dar algumas qualidades assim de Davi que eu acho impressionante. E o mais importante, no final, depois da lista, a palavra do Senhor vai dizer assim, e o Senhor era com ele. O mais importante, irmão, nós podemos cantar bem, podemos pregar bem, podemos tocar bem, podemos ter uma oratória espetacular, mas se o Senhor não estiver conosco, não tem compromisso, não tem chamada do Senhor. Irmão, nós podemos ter uma chamada linda de destaque da parte do Senhor, mas se Ele não for conosco, não adianta nós sairmos do lugar. Mas se Ele for contigo, aonde colocar as suas mãos, Deus vai abençoar. A congregação que você chegar, Deus vai abençoar. Aonde você chegar, o Senhor chega junto e carimba a vitória na tua vida. E Davi chega lá, Deus leva e põe Davi no palácio. Só o que me chama a atenção é que nessas duas fases, na unção e a chegada dele do palácio, não foi Davi que se autopromoveu. Porque nós estamos hoje vivendo a situação que os homens querem se autopromover. A minha agenda está aberta, pode ligar, eu estou à disposição. Não é assim? Está aí hoje. Os homens estão se oferecendo para ocupar posições de destaque. Mas e para limpar o banheiro da igreja, será que tem alguém? Será que alguém para orar na madrugada pela vida do pastor? Talvez você não pregue, talvez você ainda não tenha uma oportunidade, mas nos bastidores espirituais você tem uma força tão grande diante do Senhor. É esse tipo de crente que o Senhor quer levantar, homens e mulheres que na frente de todo mundo não tem destaque, mas nos bastidores o joelho dele arde na oração. À madrugada o Senhor ouve a voz e o timbre da tua voz. É esses tipos de obreiros e obreiras que o Senhor quer. Só que você precisa estar bem preparado, porque quando o Senhor começar a fazer alguma coisa na tua vida, vai ter levante. Quem já passou luta aí, perseguição, diz amém. Só vocês? Meu Deus, pensei que era só eu. Tem luta. Tem ou não tem obreiros? Pastores que estão aqui, presbítero. Alguém olha para nós, obreiros, pastores, meu Deus, um dia eu quero ser pastor também, mas não sabe o que eles passaram, não sabe o que as esposas dos obreiros passam, o que a família passa no meio da luta. E o Senhor, o próprio Deus foi honrando Davi, ao ponto que a Bíblia vai dizer que o povo não era Davi, mas o povo dizia, Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Irmão, e aqui entra um ponto muito interessante, que nós temos que tomar cuidado de querer propagar e levantar alguém demais. E existe muitas das vezes isso. Rapaz, hoje você pregou. Rapaz, mas sua abertura de culto, hoje você foi uma bênção. Irmão, tudo é para a glória do Senhor. Não tem nada do homem aqui não. Não tem nada do homem aqui não. Se abriu o culto com louvor, se pregou, se é um bom pastor, um bom obreiro, glorificado seja o nome do Senhor. A dádiva dele, a glória é para ele. Então não queira encher a bola de ninguém não. Deixa que Deus trabalha, porque muitas das vezes passa luta, passa dificuldade. A Bíblia vai dizer que Saul entrou um ciúmes tão grande no coração dele, que ele começou a perseguir Davi. Davi está lá no palácio, dedilhando a sua harpa, com o coração limpo, com a alma limpa diante do Senhor. E Saul do outro lado olhando e diz assim, eu vou matar esse miserável, eu vou derrubar ele hoje. E muitas das vezes nós não sabemos, mas enquanto você prega a palavra, enquanto você faz a obra, dirige as irmãs, dirige a mocidade, dirige a congregação, tem alguém olhando e dizendo, eu queria estar no lugar dela, eu queria estar no lugar dele. E muitas das vezes quer ver o nosso mal, quer nos destruir. Mas a Bíblia vai dizer que Saul pega a lança, e quando ele joga, Davi só desvia da lança, ela crava na parede, e Davi não levanta, não vai tirar satisfação não, ele continua dedilhando a tua harpa como se nada tivesse acontecendo. Deixa eu falar, irmãos, a luta pode se levantar, o inimigo pode se opor, continua fazendo o que Deus colocou na tua mão. Finge que Saul não existe, deixa ele lançar as lanças dele, mas nós vamos continuar dedilhando a nossa harpa e fazendo o que o Senhor alabaçúbia colocou na nossa mão. Porque Davi entendeu que a vida dele naquele palácio não passava do que um dedilhar harpa. Sim ou não?
Foi o que levou ele ali. O que te trouxe na presença do Senhor? Ai, abacíbia. Qual é o motivo que o Senhor colocou você aqui neste lugar? Continua firme nas promessas do Senhor. Continua firme no propósito do Senhor. E deixa que Saul, Deus vai cuidar dele e vai colocar ele no seu devido lugar. Quem entendeu diz amém. Outro ponto que o Espírito Santo colocou no meu coração, que Davi, irmão, a pior coisa que tem é você chegar para uma pessoa e mandar ela fazer. Ela não consegue ter visão das coisas. E o obreiro, a obreira, a igreja do Senhor precisa ter visão ampla. Visão de águia, né, que fala, ampla. Saul, é claro que Saul queria matar Davi. Mas Saul vai dizer assim: Davi, rapaz, ele queria entregar a filha dele para casar. Os irmãos conhecem a história. Davi não tinha o dote para pagar. O que ele falou? Vai lá e me traz 100 prepulsos dos filisteus. Traz lá. Qual era o pedido de Saul? 100 prepulsos dos filisteus, só isso. Mas Davi foi. Eu acho que a guerra estava tão gostosa, o desejo em fazer a obra era tão grande, que ele falou assim: 100 é pouco, eu vou elevar 200. Irmão, quando o Espírito Santo está na nossa vida, a gente não vem só para a igreja para ficar sentado não, apresentar sem prepulso não. Nós chegamos aqui, queremos fazer mais, queremos adorar, queremos entrar na presença do Senhor. Se for necessário, né, presbítero Carlos, ele está nos assistindo, ir para a porta, eu vou para a porta. Se precisar trazer água, eu vou trazer água. Se precisar limpar o banheiro, estar no estacionamento, seja o que for, eu quero fazer mais para o Senhor. Um obreiro, uma obreira precisa ter visão ampla, não só fazer o que lhe pede, mas ir muito mais além, porque ele entende que é para o Senhor que nós estamos fazendo a obra dele. Bendito é o nome do Senhor. Só que Davi também era um homem, irmã Sônia, o mais importante, de oração. Davi era um homem de oração. Irmão, Davi não dava um passo sem antes consultar ao Senhor. Os filisteus se levantavam, nós só vamos ler aqui. Abra sua Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo de número 23. O Senhor colocou algo no meu coração aqui, e eu senti que o Senhor queria falar sobre isso com nós aqui nesta noite. Abre sua Bíblia aí, 1 Samuel 23. Davi, quando ele precisava tomar uma decisão, ir para a guerra contra os filisteus, o que Davi fazia, presbítero Fábio? Orava ao Senhor. E a oração de Davi era assim: Senhor, posso subir? O Senhor vai ser comigo? O que eu vejo aqui, pastor Zé Maria, queridos irmãos? Que o obreiro, ele precisa ser direcionado pelo Senhor. A oração precisa ser a nossa aliada em todas as decisões. Quantas das vezes, obreiros, tomamos decisões que a obra do Senhor sofre por não consultar primeiro ao Senhor? Por ouvir pessoas que não entendem, que não têm compreensão. Ouvimos muitas das vezes pessoas que não têm chamada de Deus. Mas Davi, o que ele fazia? Davi dobrava o joelho dizendo: Senhor, os filisteus estão nos afrontando, os filisteus estão aí, eu posso subir para esta guerra? O Senhor vai ser comigo? Aí o Senhor dizia: Davi, pode ir em paz, Davi, eu vou colocar os filisteus na tua mão. Ô irmã, Deus vai dar vitória se você clamar, viu? Ô meu irmão, Deus vai te dar vitória se você clamar. Ô irmãos que estão em casa, se buscar a direção de Deus, Deus vai fazer alguma coisa por você. Deus vai colocar na tua mão aquilo que você precisa. Alabaçúbia. Por mais que Davi fosse um homem de oração, Davi tinha falhas. Vamos lá. Quem encontrou 1 Samuel capítulo 23, verso 1 diz: glória a Deus. Amém. E foi anunciado a Davi dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueia as aeiras. Maravilha. O que está acontecendo aqui? Foi anunciado a Davi, os inimigos se levantaram. Irmão Vicente, os inimigos estão nos afrontando. Olha o verso 2. E consultou Davi ao Senhor dizendo: irei eu e ferirei a estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás aquela cidade. Segura um pouquinho. Qual foi a ordem do Senhor? Vai, mas beleza. Davi, sou contigo. Irmão, e eu não sei, o presbítero Edielson,
Davi tinha uma coceira nos dedos, que ele gostava de pegar na espada para matar filisteu, porque o homem era sangue dos olhos, e foi um dos motivos que o Senhor não deixou ele construir o templo. Homem de sangue. Davi amava acabar com o filisteu. Ô irmão, nós precisamos ter prazer de fazer a obra do Senhor, de ganhar almas e tirar das mãos dos filisteus. Deus precisa nos dar prazer para isso. Tudo bem, Davi entendeu, irmão Diogo, qual era o querer do Senhor. Olha o verso 3. Porém, os homens de Davi lhe disseram, aqui é o problema: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo aquela cidade, quanto o esquadrão dos filisteus. Naquela cidade, o esquadrão do filisteu estava naquele lugar. Aí os homens chegou assim: Davi, pelo amor de Deus, imagina os irmãos pastores na frente do trabalho aí, o que recebe de mensagens, né, como essa. Rapaz, você tem certeza que você vai mesmo? Rapaz, a base militar dos homens estão lá, querendo desanimar. Só que o que acontece? Davi entrou num processo de balança. Ou ele ouvia a voz dos homens, ou ele ouvia a voz de Deus. E muitas das vezes nós estamos pesados nessa balança. Os homens vêm com uma mensagem, e nós deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz do homem. Aí entra a dúvida no coração do homem. Ô minha irmã, fica com a palavra do Senhor, fica. Obreiro, o culto é para nós aqui, é para as irmãs, para as obreiras também, irmãos de casa, fica com a palavra do Senhor. Deixa falar o que for, eu fico com a palavra do Senhor, eu fico com aquilo que o Senhor falou no meu ouvido e no meu coração. Davi ficou em dúvida: vou ou não vou? Faço ou não faço? E quantas das vezes nós somos assim? Deus brada no nosso coração, pastor Maico, e aquela chama, aquele desejo, aquela certeza de fazer, de ir, que o Senhor vai ser conosco. Muitas das vezes somos barrados, irmã Rayane, por causa de um demoniado que não tem visão espiritual, mas quer prejudicar a obra do Senhor. Eu volto a repetir de novo: fica com a voz do Senhor, fica com a palavra do Senhor. Alabaçúbia. Aí Davi voltou lá para o cantinho da oração, dobrou o joelho. Então Davi tornou a consultar ao Senhor. Se ele voltou a consultar o Senhor, é porque ele estava dúvida. O diabo conseguiu colocar dúvida em Davi. E o Senhor lhe respondeu e disse: só que eu entendo aqui que o Senhor foi mais enérgico com Davi. Levanta-te, desce aquela cidade, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Ô irmã, se for necessário orar de novo, ora, porque se for de Deus esse negócio, Deus vai dar firmeza no teu coração e vai confirmar. Quer entender? Diz amém. Só que a vida do obreiro, a gente passa por desafio. 2 Samuel capítulo 21. Deixa eu correr aqui, porque tem uns pontinhos aqui para tratar com os irmãos. Daqui a pouco eu volto a palavra ao pastor. 2 Samuel capítulo 21. Para quem faz a obra do Senhor, irmã Maria, nem sempre, pastor Maico, nós temos aquela disposição que alguns dias Deus nos presenteia, né? Porque tem dia que a luta bate, a canseira bate, e a gente cansa. Não é assim, pastor Zé Maria? A idade vai passando. Quem tem sentido já a canseira chegar aí, ó? Eu também tenho sentido. Tem sentido? As dores. Esses dias fiz um exame médico lá, tenho que voltar no médico, estou preocupado, deu tudo alterado. O que deu lá, filha? Foi o quê? Era para dar 100, colesterol, era para dar para 190, está quase beirando 300. Tá lá, o negócio está lá em cima. Eu estou caminhando aí pela misericórdia do Senhor. Aí Deus usou o pastor Neemias que vai me dar a vitória. Mas preciso tomar vergonha na cara e também cuidar da saúde, né? Mas a nossa vida passa rápido. Ô, irmã Sônia, tinha 18 anos, bonito eu nunca fui, mas tinha força. Olha o Eliezer lá, bonito, olha que menino bonito. Sabe, hoje a gente está com 35, as dores estão chegando, daqui a pouco é 40, daqui a pouco é 50. E daqui a pouco, o que nós fizemos para o Senhor? Faz enquanto Deus te deu saúde, jovem. Ô moça, faça alguma coisa enquanto você tem força para levantar na madrugada, ó. Com licença, meu pastor. E dobrar o joelho sem a articulação doer. Levanta, faz a obra do Senhor enquanto Deus tem nos dado saúde.
Porque vai chegar uma hora, e nós vamos falar sobre isso aqui, que nós não vamos ter mais condições de trabalhar para o Senhor. Verso 15: e tiveram mais os filisteus, 2 Samuel 21:15, e tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi, e com ele e os seus servos, e tanto pelejaram quanto os filisteus, que Davi o quê? Se cansou. Irmão, Davi cansou. A idade pesou nos ombros de Davi. Sabe o mais interessante? Que a Bíblia vai dizer: Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, tentou ferir Davi. Segura um pouquinho, jovem. O diabo, irmãos, vai tentar nos parar, é no começo da jornada. Ele vai tentar nos parar. Mas só que ele não consegue, porque o Senhor é na nossa vida. Quem é o Senhor é na sua vida, diz amém. Só que o diabo não vai desistir. Ele vai esperar nós cansarmos. Ele vai esperar nós fadigarmos na luta, na obra do Senhor, para nos ferir. Só que a Bíblia vai dizer que quando Davi se cansou, os inimigos vieram, o gigante veio com lança, para o matar, para o destruir. Mas o verso 17 vai dizer assim: porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. O que eu entendo com isso? Nós precisamos de companheiros na obra do Senhor. Davi tinha força para derrotar o gigante? Tinha. Foi pela força do Senhor, Deus foi com ele. Mas chegou uma hora que Davi cansou, abaixou a espada. Quem sabe ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, não deixa morrer no campo de batalha. Mas a Bíblia vai dizer que levantou um companheiro, foi lá e feriu os inimigos. Irmão, nós precisamos de companheiros para fazer a obra do Senhor. Na hora que a luta bater, a canseira bater, alguém vai dizer assim: pastor Michael, com licença meu pastor, dá a mão aqui, o Senhor não vai perecer não, eu estou aqui para te ajudar. Pastor, eu sou limitado, mas eu estou aqui para te ajudar. Deus precisa levantar companheiros para nós vencermos as pelejas e não ser derrotado nelas. Glória a Deus. Quem entendeu diz amém. Irmão Rafael, não entendi. Por que você leu 1 Reis capítulo 1? E você vai entender agora. Porque a Bíblia vai dizer que Davi estava sobre uma cama. A sua força já tinha ido embora, presbítero Vicente. Davi já não tinha mais força para fazer nada. E vai chegar um momento que nós vamos estar sobre uma cama. Quem sabe, enfermo, desenganado pela medicina. Só que a Bíblia vai dizer que as roupas que estavam no corpo de Davi, irmã, olha que situação, não aquecia mais o corpo dele. Você sabe o que é isso? Alguém colocar coberta em cima de você e você sentir frio. O seu corpo não corresponder mais aos recursos dessa terra. Assim era Davi. Roupa aqui, o Senhor me iluminou aqui dizendo que eram os recursos da terra. Só que a Bíblia vai dizer que alguém levantou entre ele e vai dizer assim: ei, espera um pouquinho. Por que nós não buscamos uma moça virgem? Por que nós não buscamos uma moça pura? Que moça que é essa? É a igreja do Senhor. Paulo vai dizer assim: eu estou aqui com o zelo de Deus para vos apresentar ao marido, saber o Senhor, para apresentar você como uma virgem pura, a saber, ao marido, ao Senhor. Paulo estava preparando a virgem. Aí alguém vai dizer assim: procure uma moça virgem, uma moça bonita, bela, para que ela possa deitar com Davi e aquecer o nosso Senhor. A Bíblia vai dizer que eles foram para um lado, foram para o outro, e eles trazem agora uma moça chamada Abisag, e coloca agora com Davi. Davi deita, ela deita com Davi, abraça Davi. O que eu entendo com isso? Deus levanta os obreiros para nós fazermos a obra do Senhor. Deus levanta você, irmã, para fazer a obra do Senhor. Mas vai chegar um momento da nossa vida que nós vamos estar desenganados da medicina, a morte vai estar à porta, e a igreja do Senhor precisa abraçar aqueles que lutaram por esta obra, para que eles não morram na solidão e esquecido no meio das lutas. Traz ela.
Só que a Bíblia vai dizer que Davi não teve relacionamento com ela. A igreja não é para nós abusarmos, tirarmos proveito, não. Deus nos deu a igreja para nós cuidar, apacentar, fazer a obra do Senhor. Mas no dia que nós precisar, a igreja precisa abraçar aqueles que lutaram incansavelmente para fazer a obra do Senhor. Quem entendeu diz amém. Você lembra de Eutico? Estava na igreja, sentado, olhando. Daqui a pouco, no meio do discurso de Paulo, o que aconteceu com Eutico? Pá! Caiu lá embaixo. Quem sabe alguém olhando pela janela e dizer: vixe, já era, morreu. Esse aí já não tem mais o que fazer. Porque quando nós caímos, alguém olha com esse julgar, para julgar desse jeito. Já era. Mas Paulo parou o discurso. E Paulo era uma igreja do Senhor, era um Abisag. E ele vai descer lá embaixo e vai dizer assim: deixa eu ir lá. Tem hora, irmão, que nós vamos ter que parar as mensagens. Tem hora que nós vamos ter que parar os ensaios. Vamos ter que ir lá visitar, abraçar. Porque alguém está pronto para desistir, para morrer. Mas Paulo desce lá. Quando ele chega, Paulo sente que ele ainda estava com vida. O que Paulo faz? Faz a mesma coisa que Abisag fez com Davi. Abraça ele. E daqui a pouco aquele moço vai reagir. Ô irmão, se você soubesse, aleluia, o segredo de abraçar alguém que está caído, alguém que quer desistir, volta a dar vida novamente, e o coração volta a vibrar para fazer a obra do Senhor. Me lembro de outra passagem agora. Você lembra do filho da Sunamita, de Sunem? Morreu. Colocou no quarto, na cama, e ela foi lá falar com Eliseu. Aí Eliseu vai dizer assim para Ebita de Elcio: vai lá, leva meu cajado, toca no menino lá, que ele vai voltar à vida. Quando ele chegou lá, Geazi, ó, voltou cabisbaixo. Senhor, meu senhor, não deu certo não. Só que tem um porém. O Senhor colocará isso no meu coração agora à tarde. Irmão, o poder de abraçar, de ajudar, está na mão da igreja. Geazi não era igreja. Geazi estava na obra do Senhor, mas o coração dele estava voltado para onde? Para onde? Os bens materiais. Eliseu, sim, era a igreja do Senhor. Porque Eliseu não olhava para aquilo. Quando Naamã chegou, ele disse: rapaz, está aqui, ó, carros de dinheiro para você, ó, roupas de especiaria. Ele vai olhar para dizer: rapaz, não quero isso aqui não. O que Deus colocou no meu coração é muito maior do que isso. Mas Geazi olhou, e a Bíblia vai dizer que a lepra entra nele porque ele desejou. Irmão, não adianta Geazi querer fazer o compromisso que é a igreja. É por isso que tem muitas pessoas aí, igrejas leprosas, que não vivem a palavra. Igreja Geazi, que quer fazer a obra, mas não consegue levantar um povo limpo, puro, santo na presença do Senhor. Mas Deus tem uns Eliseu aqui, a igreja que abraça, que apoia, que ajuda aqueles que necessitam. Quando Eliseu chega lá, o que a Bíblia vai dizer? Ele deita sobre o menino, boca com boca, olhos com os olhos, mão com mão, e a Bíblia vai dizer que o menino volta à vida novamente. Ô irmão, talvez o abraço que você vai dar em alguém vai ser para levantar. Ou talvez, irmã Edna, o abraço que você vai dar em alguém vai ser o conforto para ele vencer as lutas e as dificuldades, para suportar as guerras desta vida. Trouxeram para Davi. Davi deitou. Ela aqueceu Davi. Só que uma coisa, e eu já encerro com os irmãos aqui. Só que a Bíblia vai dizer que tinha um homem chamado Adonias. E eu encerro com ele. Enquanto Davi estava lá, morrendo, a igreja abraçando ele, dizendo: Davi, muito obrigado pelos anos do seu pastorado, por tudo que você fez por nós. Adonias, a Bíblia vai dizer que ele se levanta e diz assim: eu reinarei. Enquanto tem obreiros que Deus levanta para fazer a obra, existe Adonias que quer se autopromover. É a minha oportunidade. É agora. Essa é a oportunidade que eu precisava. Aí o Espírito Santo colocou algumas coisas no meu coração. E o primeiro ponto foi isso. Ele se auto-levantando. Você lembra de Davi dizendo assim: eu vou me ungir?
Tem isso na Bíblia aí, proibido? O senhor tem certeza? Não tem, não. Não tem. Davi, ai Jesus, só chego lá. Davi, o próprio Deus levantou Davi. Davi não precisou de se autopromover. Aí eu anotei aqui, pastor Neemias, não foi chamado, Adonias não tinha chamada de Deus e nem foi ungido por Deus. Você não encontra isso na Bíblia. Próximo ponto. Adonias nunca, irmã Rayane, foi um homem de guerra. A Bíblia, o senhor fala aí no dia que Adonias pegou na espada? Na minha também não fala. Nunca pegou na espada. Adonias nunca foi um homem de oração. A minha Bíblia não dá detalhes de Adonias orando, dobrando os joelhos, dizendo: Senhor, o Senhor é comigo, posso ir para a peleja? Tem obreiros querendo se levantar aí hoje, que não tem oração, não tem vida de leitura, não tem vida de consagração. Ele nunca sabe o que é uma guerra espiritual, mas ele quer estar no altar, porque ele quer arrebatar a multidão. Mas em nome de Jesus, Deus vai dar graça para os obreiros Davi fazer a obra do Senhor, mas vai nos livrar também de Adonias subir no nosso altar, porque aqui eles não terão lugar na casa do Senhor. Sabe o que Adonias fazia? Sabe qual era o meio que ele usava para se autopromover? Festinha com aliados. É o 9, está aí. O que ele fez? Olha quem estava lá na festa dele. Só vou falar de um só, que é o suficiente: Joabe. Sabe quem era Joabe? Capitão do exército de Davi, obreirão, preguei esses dias sobre ele. Aliado, homem forte, irmão. Joabe, vamos falar um negócio aqui, Maiana. Para quem lê Bíblia vai entender. Joabe era tranqueira, mas o homem era corajoso. O homem não levava desaforo para casa, não. O homem era marrento, mas era atribulado. E a Bíblia vai dizer que não é eu, é a Bíblia. Vai dizer que Joabe matou 2 homens que eram melhores do que ele. Sabe quem? O capitão Abner. Que morte. Rapaz, pelo amor de Deus. E o outro era Amasa. Homens que eram melhores do que eles. Esses obreiros Adonias, ele não aceita Deus levantar outros. Ele não aceita Deus dar espaço e dar oportunidade para outro. Não. Joabe, ele quer matar todo mundo, ele quer aniquilar todo mundo. Aí a Bíblia vai dizer que Adonias chama esses tipos de pessoa para ir na festa dele. Aí ele mata a vaca, mata a ovelha, mata boi, faz festinha. Alguém quer se promover através de festa, comprando a oportunidade de alguém. Mas quem tem chamada de Deus não precisa dar presente, não precisa ser um puxa-saco. Não, fica no teu lugar que Deus vai te levantar na hora certa. Irmão, quem tem chamada de Deus descansa. Não importa se a água sobe ou se ela desce. A certeza que nós temos, irmão Vicente, presbítero, é que o Senhor vai cumprir a chamada dele na nossa vida. Meu Deus, deixa eu correr aqui para finalizar. Só que enquanto Adonias estava articulando o nome dele, Salomão, que era o escolhido, estava fazendo o quê? Tranquilo, descansando no Senhor. Irmão, espera Deus trabalhar em teu favor. Não queira se precipitar, não. Esses dias eu fui fazer uma viagem, pastor. Aí tinha um irmão, chegou para mim: ô presbítero, eu tenho uma chamada para ir para a escola de obreiro. Por que você não conversa com o pastor Valdeci lá? Fala com ele lá para ver se ele olha para mim. Aí eu olhei para ele e falei: irmão, se tu realmente tem uma chamada, como você diz, espera que Deus vai te apontar aqui aonde você está. O pastor vai te enxergar aqui aonde você está. Agora, se não tiver, meu irmão, fica onde Deus te colocou, que Ele vai te usar e o nome dEle vai ser glorificado. Então você vê pessoas querendo ocupar posições que ainda não é o tempo dele. Meu Deus, deixa eu correr aqui para encerrar com os irmãos. Só que a Bíblia vai dizer que Salomão estava tranquilo, quietinho. E quem era que ia assumir o lugar de Davi? Adonias ou Salomão? Salomão. Irmão, quem sabe da chamada que Deus tem, ele descansa. Enquanto o presbítero Edielson, Salomão descansava, Deus estava usando Natã para articular o nome dele e colocar ele aonde Deus queria. Assim como Deus articulou com Samuel para colocar Davi como pastor de Israel, Natã também estava articulando para colocar Salomão no seu devido lugar. Irmão, deixa que Deus usa os homens para levantar você, seja no cooperador,
pregador, diácono, presbítero, pastor, deixa que Deus te aponta, deixa os homens de Deus articular o teu nome, não queira precipitar e achar que já é o meu tempo, que eu vou dar uma forcinha para o Senhor. Não, espera o tempo de Deus, que Deus vai fazer todas as coisas. Aí eu encerro agora com os irmãos. Prevalece a vontade do Senhor, sim ou não? Sim. Só que a Bíblia vai dizer que Salomão senta agora e ocupa o lugar que Deus queria para ele. Mas Adonias, um dia ele chega para Betseba e vai dizer assim: ô Betseba, porque eles nunca desistem. Você sabia que o trono era para ser meu, né? Eu sou o cara. E eu que deveria estar lá. Mas esse intruso aí, não é intruso, irmão. Se realmente era para você estar lá, Deus deveria colocar você. Mas se não colocou, porque era o outro que era para colocar. Pronto, acabou. Aí ele chega assim e diz assim: por que você não fala com o rei? Para ele me dar Abisag, a mulher, como esposa. Aí eu te digo uma coisa: nem intimidade com o rei Adonias tinha, porque ele precisou terceirizar o pedido que ele queria. E muitas das vezes esses obreiros fraudulentos, eles não conseguem chegar diante do Senhor, eles não têm comunhão, aí eles terceirizam. Só que a Bíblia vai dizer que ele pede a mulher como esposa. Mas vamos lá, aqui todo mundo mente aberta sabe o que eu vou falar. Você acha que ele queria a mulher para as mesmas finalidades que Davi queria? Não queria. Você acha que esses obreiros fraudulentos, eles querem a igreja para quê? Eles querem derrubar a igreja do Senhor. Eles querem tirar a lã da igreja do Senhor. Eles querem matar a igreja do Senhor. Mas enquanto tiver obreiros como Davi e Salomão, que vai lutar por esta obra, Adonias não tem espaço no nosso altar. São homens gananciosos, que olham para a igreja para sugar tudo que ela tem. São aproveitadores do evangelho. São homens que crescem porque sabem que através da igreja eles vão ter uma vida de luxo. Quantos pastores, apóstolos que se titulam por aí, que andam com os carros luxuosos, moram em mansões, de aviões particulares, mas responsabilidade com a palavra eles não têm. Eles não têm condições, não levam a igreja aos pés do Senhor. Mas eu louvo a Deus pela vida desta igreja, porque mesmo na nossa simplicidade, ainda tem homens e mulheres de Deus, que vai levar a igreja, que vai conduzir o rebanho do Senhor, aos pés do Senhor Jesus Cristo. Mas tem um preço. Os irmãos entenderam a mensagem, o que o Senhor colocou no meu coração? Amanhã vai ser o dia do Senhor testar Abisag. Amanhã vai ser colocada uma mesa aqui, e quem realmente se importa com teu irmão vai ajudar na contribuição do alimento. Amanhã, culto de Santa Ceia, é o dia que nós temos muitos irmãos doentes, que muitas das vezes não têm condições de vir na igreja todo dia. Viúvos que vão estar aqui. E a nossa responsabilidade é abraçar eles e dizer: eu sei que você está na sua luta, na enfermidade, seja o que for, mas a igreja do Senhor está aqui para te abraçar, e você não vai passar a luta sozinho. Irmãos, abraça essa irmã que está do teu lado. Meu irmão, abraça esse irmão que está no teu lado, e Deus vai nos ajudar a viver o propósito que Ele quer nas nossas vidas.